Olá! Alguma vez você já sentiu fome ou sede muito intensos? Como é que você se sentiu nesse momento? Normalmente, quando nós estamos com fome ou com sede, nós não ficamos felizes. Nós nos sentimos mal, nós ficamos tristes, bravos, mal-humorados. No entanto, a bem-aventurança que nós veremos hoje, ela fala que os que têm fome e sede são felizes. Mas veremos também que Jesus não está falando sobre um tipo de fome e sede qualquer, ele está falando sobre algo bem específico. Outra pergunta: o que você faz quando se sente com fome e com sede? Normalmente nós comemos e bebemos com o objetivo de nos satisfazer. E é exatamente isso que Jesus nos ensina nesta bem-aventurança. Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. É isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 6, onde ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O Sermão do Monte ele fala sobre o reino dos céus. E as bem-aventuranças que introduzem o Sermão do Monte, elas falam sobre o caráter do cidadão do reino. E até agora nós vimos que os bem-aventurados, os felizes, são aqueles que, em primeiro lugar, reconhecem a sua condição de pobreza espiritual. E, em segundo lugar, são aqueles que não confiam na sua própria força, mas confiam em Deus para entrar no reino. Vimos isso nas duas primeiras bem-aventuranças. Hoje nós veremos que o cidadão do reino, ele tem fome e sede de um coração transformado por Jesus. Então, naquela nossa estrutura das bem-aventuranças, a primeira parte delas apresenta o caráter do cidadão do reino. E mostra para nós ali o desejo que ele tem por um coração transformado. Como diz o texto, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Jesus afirma que são muito felizes, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça. As palavras fome e sede, elas transmitem a ideia de um profundo desejo do coração. E nós entendemos um pouco o que significa ter fome e sede de comida e de água. Significa você desejar intensamente algo que o seu corpo precisa. E o cidadão do reino, ele deseja intensamente a justiça. Mas que justiça é essa? O Evangelho de Mateus, ele não costuma usar a palavra justiça no sentido de justiça imputada. Por isso, possivelmente, ele não está fazendo referência à justiça de Jesus colocada sobre aquele que crê. O seu uso da palavra justiça no Evangelho normalmente tem um sentido de santidade, de fidelidade pessoal a Deus. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, o próprio Jesus afirmou que a justiça de um cidadão do reino deve ser muito superior à de um fariseu e mestre da lei. No versículo 20 ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E o que significa então dizer que a nossa justiça deve ser superior à dos fariseus e mestres da lei? Conforme mostram para nós os próximos versículos, isso significa que precisamos desejar intensamente um tipo de justiça diferente da que os fariseus e mestres da lei tinham. Eles possuíam uma justiça externa, de aparências, mas a justiça que Deus quer de nós é uma justiça que vem do coração. Por isso Jesus ele ensina nesse mesmo capítulo que se alguém cobiçar uma mulher no seu coração já adulterou. E se alguém desprezar a vida de outra pessoa no seu coração, já matou. E os religiosos daquela época eles se contentavam em não praticar o ato de adulterar, em não praticar o ato de matar, mas a justiça que agrada a Deus é mais profunda do que isso. É uma justiça que procede de um coração transformado. E esse tipo de justiça somente um cidadão do reino pode ter. Então são muito felizes, bem-aventurados aqueles que desejam viver de acordo com o padrão de justiça do reino, porque eles possuem um coração transformado por Jesus. Agora, notem que o foco não está no coração transformado em si, mas no desejo de ter essa justiça em nós. O texto fala em ter fome e sede dessa justiça. Você deseja isso?
A segunda parte da bem-aventurança apresenta a recompensa, o resultado. E o resultado é alcançar um coração transformado. O texto fala, pois serão satisfeitos. A recompensa, então, para aqueles que têm fome e sede de justiça é que eles serão devidamente satisfeitos. E esse tipo de satisfação ele pode acontecer de duas maneiras aqui. A primeira delas se refere a esta vida. Nesta vida, enquanto nós crescemos em santidade e obediência, a partir do coração, nós vamos pouco a pouco nos transformando e nos tornando mais parecidos com Jesus. Estamos sendo satisfeitos na nossa justiça. E a segunda delas se refere à vida por vir, quando Jesus voltar. Então não vai haver mais lugar para o pecado neste mundo e nem maldade no nosso coração, a nossa justiça será satisfeita. Mas como o verbo está no futuro, o texto diz, pois serão satisfeitos, ele faz referência a algo que vai acontecer ainda no futuro. Então é possível que ele esteja se referindo a uma justiça que nós alcançaremos quando Jesus voltar. Uma coisa que deve nos chamar a atenção aqui é que o verbo que ele usa nesse texto está na voz passiva. Então isso significa que nós não somos aqueles que satisfazem a nós mesmos com a justiça. Deus é que faz isso. Por isso não se trata de algo que você faz, mas de algo que Deus fará por você, por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, essa bem-aventurança nos ensina que o cidadão do reino é aquele que tem fome e sede de um coração transformado por Cristo. E assim nós queremos encerrar essa devocional deixando duas perguntas para a sua reflexão. A primeira delas, que tipo de justiça você tem desejado? Será uma justiça apenas de aparências, a justiça do religioso, aquele padrão moral que qualquer pessoa, mesmo sem Deus, pode ter? Ou você tem desejado uma justiça que vem de um coração transformado por Jesus? Segunda pergunta. Se você tem essa fome e sede de justiça, onde é que você busca satisfazer isso? Seria na sua própria capacidade de fazer o que é certo e de ser bom? Lembre-se que apenas Jesus pode satisfazê-lo. Somente Ele pode satisfazê-lo com essa justiça que vem de um coração transformado. Alguma vez você ficou com fome ou com sede? Certamente você não ficou feliz quando isso aconteceu. Mas se você tiver fome e sede de justiça, você será verdadeiramente feliz. Que Deus o abençoe e até a próxima.